Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Mailton de Souza, instrutor técnico da Companhia do Áudio. Este ano estamos completando 15 anos de atuação no mercado de ensino. Em comemoração aos nossos 15 anos, iremos lançar alguns vídeos com temas que percebo que são pontos de dúvidas entre os profissionais que atuam nos diversos segmentos do áudio. Neste vídeo iremos falar sobre capacitores. Mais necessariamente iremos falar sobre a atuação do capacitor como filtro de frequência. O capacitor ele possui uma propriedade chamada de reatância capacitiva. É uma espécie de resistência comparada a uma resistência à passagem da corrente. A questão é que a reatância capacitiva ela aumenta quando a frequência diminui e ela diminui quando a frequência aumenta. Assim, o capacitor para as frequências baixas ele se comporta como um filtro cortando-as, enquanto para as frequências altas ele se comporta como um simples condutor. A questão é que o capacitor ele é um corte muito suave, então não é muito confiável você garantir que ele vai proteger o seu drive ou tweeter apenas com um simples capacitor, porque a atuação dele é de apenas 6 dB por oitava. Que significa que se você tem uma frequência de corte em 6 kHz, ele vai atenuar 6 dB uma oitava abaixo disso, que seria em 3 kHz. Então nós sabemos que é um corte muito suave em comparação a um processador digital, por exemplo. Nós temos cortes de até 48 dB por oitava. Então não é um corte confiável capacitor. Porém, como isso é comum, a gente vê várias pessoas utilizando capacitores, então nós iremos aqui abordar algumas características, inclusive a frequência de corte do capacitor. É comum a gente ver as pessoas dizerem, capacitor tal é o capacitor para tweeter, capacitor tal é capacitor para drive. E na verdade, um capacitor ele pode ter vários cortes diferentes. Com um único capacitor você tem cortes variáveis, porque o corte do capacitor ele está diretamente ligado à impedância. É isso que a gente vai abordar neste vídeo. Neste exemplo eu vou utilizar um capacitor bastante conhecido. É o capacitor de 2,2 por 250 volts. Esse capacitor é um capacitor tão conhecido que as pessoas chamam que é o capacitor do Twitter. É comum quando a pessoa chega em uma loja para comprar um capacitor e o vendedor pergunta, esse capacitor você vai utilizar ele em quê? Aí o pessoal diz, eu quero utilizar em um Twitter. Aí ele diz, o capacitor de Twitter é esse aqui, 2,2. 2,2 é a capacidade do capacitor. Essa capacidade é medida em farad. No entanto, essa medida é muito grande para ser utilizada. Então é comum a gente utilizar os submúltiplos como microfarad, picofarad e nanofarad. Este capacitor aqui é 2,2 microfarad por 250 volts, que é a tensão de trabalho, a tensão que ele suporta em uma determinada aplicação. Eu vou utilizar aqui um único capacitor para 3 impedâncias diferentes. Eu vou utilizar na impedância de 8 ohm, vou utilizar com impedância de 4 e com a impedância de 16 ohm. E a gente vai observar o comportamento de um único capacitor em 3 impedâncias diferentes. E aí a gente vai ver se de fato esse capacitor ele é um capacitor mesmo apropriado para o Twitter. Bom, essa aqui é a nossa equação para fazer o cálculo do corte do capacitor, levando em consideração a impedância. Dessa equação, o FC é a frequência de corte que queremos encontrar, é exatamente isso que a gente está querendo. 1 milhão, esse 1 milhão aqui aparece porque o valor do capacitor está em microfarad. Depois temos a letra π, 2 vezes π. Π é a letra grega, do alfabeto grego, que equivale a aproximadamente 3,141592. A gente arredonda para 3,14 durante o cálculo. Z, a impedância do transdutor, a gente tem que levar isso em consideração. E aqui é o valor do capacitor em microfarad. Através dessa equação a gente consegue calcular. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Sobre a impedância de 8 ohm, qual seria o corte desse capacitor? 2,2 microfarad por 250 volts.
250 volts é a tensão de trabalho e 2,2 é exatamente o valor deste capacitor. Eu vou utilizar o mesmo capacitor, variando apenas a impedância para a gente ver como a impedância influencia diretamente no corte do capacitor. Vamos lá. Substituiu aqui π por 3,14, a impedância por 8 e o valor do capacitor 2,2. Então, nós teremos aqui 1 milhão dividido, efetuado esse cálculo aqui, a gente ficou com 110.528. 1 milhão dividido por isso vai nos dar aqui uma frequência de corte de 9.047 Hz. A gente poderia já abreviar isso aqui para 9 kHz. Vamos mudar a impedância. Vamos fazer sobre a impedância de 4 ohms, dois tweets aqui ligados em paralelo, com impedância individual de cada um de 8 ohms, mesmo capacitor. Vamos ao cálculo. 2 vezes 3,14, a impedância substitui por 4, aqui o valor do capacitor permanece o mesmo. Vamos ver, no final teremos aqui 1 milhão dividido por 55.264, frequência de corte 18 kHz. Veja que interessante, a impedância do capacitor caiu para 4, em relação ao exemplo anterior, a nossa frequência de corte subiu 1/8, subiu para 18 kHz. Vamos a mais um exemplo. Vamos sobre a impedância de 16 ohms, mesmo capacitor 2,2, aqui dois tweeters ligados em série. Temos aqui a impedância final de 16 ohms. Vamos ao cálculo. 1 milhão dividido por 2 vezes π. π é 3,14. A impedância agora passou a ser 16 ohms, baseado aqui nesse exemplo. O capacitor permanece 2,2. Final de frequência de corte final 4.500 Hz. Veja aqui um corte bem diferente dos anteriores, ou seja, mesmo capacitor, variando-se a impedância, obtivemos aí três frequências de cortes totalmente diferentes. Isso prova definitivamente que o capacitor, o seu corte é influenciado diretamente pela impedância do sistema, do alto-falante, do tweeter, onde esteja inserido esse capacitor. Vamos fazer as demonstrações práticas para a gente comprovar isso aqui na prática, se de fato ocorre como se procede aqui. Bom, vamos aqui fazer uma demonstração prática do que a gente calculou. Eu vou utilizar aqui esses terminais aqui para facilitar a nossa demonstração. Aqui é o sinal que vem lá do amplificador, Vou conectar aqui, aqui passou a ser agora os bornes do nosso amplificador. Aqui está o capacitor, vamos inserir ele aqui em série, tal qual a gente viu na demonstração. Aqui está os terminais do nosso tweeter. Então vamos fazer a primeira demonstração tal qual está aqui, sobre a impedância de 8 ohms. A gente viu que o corte foi de aproximadamente aí 9 kHz. Só que para a gente visualizar isso direitinho, eu vou utilizar aqui de um artifício, um redutor de tensão, para que eu possa conectar essa ponteira aqui e eu ter essa leitura lá na minha placa de áudio, E lá no Smart a gente vai poder visualizar a curva elétrica do corte do capacitor, para a gente ver direitinho se isso de fato funciona como a gente calculou. Então vou ligar primeiramente aqui o primeiro tweeter, sobre a impedância de 8 ohms, e já vou abrir aqui o Smart para a gente visualizar a curva elétrica. Aqui eu já vou salvar aqui esse traço aqui. Isso aqui é sobre a impedância de 8 ohms. Vou só desligar aqui o tweeter para não ter muito barulho aqui. E a gente pode visualizar aqui perfeitamente o que aconteceu aqui com o nosso corte. 1/8 abaixo da frequência de corte, que foi 9.000 Hz. Então a gente tem aqui 4.500 aproximadamente, aí está aí, menos 6 dB. Conforme a gente calculou, a gente pode visualizar aí a curva elétrica, com uma boa precisão
em relação ao nosso cálculo. Vamos agora calcular sobre a impedância de 4 ohms. Vou conectar aqui outro tweet em paralelo aqui, né? Colocar o bordo um pouquinho mais para cá. E aí vamos visualizar aqui no Smart agora o novo corte. Ó, tá vendo aí que nesse cálculo que a gente fez, né, o corte subiu para 18 kHz sobre a impedância de 4 ohms. Então a gente vê perfeitamente aí como o corte ficou mais inclinado, né? Passou a ser um corte mais profundo porque subiu a frequência de corte. Vou salvar esse outro traço aqui. Essa aqui é a impedância de 8 ohms. Tá aí, mesmo capacitor, mudamos apenas a impedância e já temos dois cortes, né, totalmente diferentes, duas frequências de cortes. Vamos fazer agora o nosso último exemplo, que é com a ligação em série aqui para termos uma impedância de 16 ohms. Né? Está ligado aqui o 2 tweets em série. E vamos observar agora a nossa frequência de corte aqui no Smart. Né? Sobre a impedância de 16 ohms, a nossa frequência de corte foi para aproximadamente aqui 4.500 Hz. E a gente visualiza aqui essa curva. Perceba como o corte é bem menos inclinado aqui, porque a nossa frequência de corte está bem mais abaixo dos dois exemplos anteriores. Vou salvar aqui, esse aqui sobre 16 ohms. Então tá aqui, tá aprovado que a impedância é quem varia a frequência de corte do capacitor. Mesmo capacitor, 3 impedâncias diferentes, temos 3 cortes distintos. Uma última coisa que é interessante também falar sobre os capacitores é que eles introduzem rotação de fase. Para visualizar isso aqui, eu vou utilizar aqui o PA6, certo? Vou conectar aqui os terminais da entrada dele para a gente visualizar como é que a atuação da fase se procede com o capacitor. Deixa eu pegar aqui o sinal da saída. Vou abrir aqui para facilitar a visualização. Vou abrir aqui Remote Control do PA6. Vou gerar aqui um tom puro para a gente visualizar, para facilitar aqui a leitura da fase. Vou gerar um tom puro, aqui uma frequência aqui bastante alta, e vou colocar a outra ponteira aqui do nosso redutor de tensão para a gente visualizar o que ocorre com a fase. Bom, podemos observar aqui que os dois terminais estando depois do capacitor, a gente visualiza que a fase aqui é 0 grau, ou seja, os dois estão depois do capacitor. Se eu retirar uma das ponteiras e colocar ela aqui antes do capacitor, a gente vê claramente que o capacitor dá uma rotação de fase aqui de 45 graus. Isso é esperado, porque todo filtro de primeira ordem ele dá uma rotação de fase de 45 graus. Por isso que no cruzamento de dois filtros de 6 dB por oitava, nós temos uma rotação na frequência de corte de 90 graus, porque nós temos esse atraso de 45 graus aqui na fase. Bom, pessoal, eu acho que ficou claro, né, ao término desse vídeo, ficou claro que não podemos afirmar que um determinado capacitor é ideal para uma determinada aplicação se antes não soubermos qual é a impedância que ele vai atuar, porque a gente viu que a impedância ela está ligada diretamente à atuação do corte do capacitor, né? Foi isso que a gente tentou passar para vocês, espero que tenha ficado claro. Como eu sei que tem muita gente que não gosta de matemática, né? Quando vê uma fórmula, né, uma equação matemática, já fica todo arrepiado, né? Tem muita gente assim que não tem assim uma afinidade com a matemática, né? A notícia boa que eu tenho para vocês é que todos esses cálculos estão no nosso aplicativo, né? Você basta clicar aqui no link aqui embaixo e você baixa no Play Store o nosso aplicativo.
Lá vai ter uma aba com o nome calculadoras, né? Nessa aba você pode acessar e fazer esses cálculos que a gente fez sem precisar calcular nada, né? Você só vai colocar o valor do capacitor e a impedância, e ele vai dizer frequência de corte. Pode fazer inverso também, né? Que eu não mostrei aqui. Mas lá você pode dizer qual é a frequência de corte que você quer sobre uma determinada impedância e ele vai dizer qual é o capacitor a ser utilizado. Temos também nessa mesma aba de calculadoras, né? Saber comprimento de onda, período, né? Saber também a diferença entre DBU e DBV. É bastante bacana lá. Temos também o histórico da nossa escola, a agenda, né? Tem várias abas, você pode entrar nas nossas redes sociais através do nosso aplicativo e vocês podem também ficar por dentro de todas as novidades, né? É bem bacana. A ideia é você ter uma ferramenta na mão para utilizar de acordo com a sua necessidade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos, fica na paz e até a próxima.